E estamos no ar com mais um episódio de O Que Não Fazer em Vendas, segunda temporada. Já tô quase perdendo a conta da quantidade de episódios que a gente tá fazendo, né, Luiz? Olha aí, tá gostoso, hein? Apesar da gente perder a conta, a gente tá vendo o pessoal assistindo, comentando. Hugo, tá muito legal, cara. É isso. O Que Não Fazer em Vendas é uma atuação, um produto, né? Um produto de conteúdo nosso que já está na segunda temporada. A primeira temporada tinha eventos ali, episódios pequenininhos de 15 minutos. Nessa segunda temporada, nós avançamos para conteúdos de 1 hora, com entrevistados, com gente muito importante que tem passado por aqui e tem falado aí nessa nossa brincadeira, mais do que fazer em vendas, o que não fazer em vendas, E né? tem o aulão. Tem Cara, aulão. os aulões estão bombando, muito bacana. E ó, hoje é daqueles que a gente sempre fala, caneta, papelzinho, anota, porque a gente está produzindo conteúdo, mas é para fazer a diferença para você. Então, para você fazer essa diferença, estuda, vai lá, aplica o que a gente está falando, o que a gente quer ver, é como a gente tem visto, é depoimento de resultado, isso que é legal. É isso aí. O Que Não Fazer em Vendas é um programa da Vesa TV, né? vesatv.com.br, às 21 horas e 45 minutos, todas as terças-feiras, às 21 horas e 45 minutos, é lançado um episódio novo, que tem reprises ali na Vesa TV ao longo da semana. E no YouTube, se você entrar no YouTube, Vesa TV, você acha lá a playlist do Que Não Fazer em Vendas, tem lá toda a primeira temporada e a segunda temporada também para assistir, certo? E é lógico que além, como o Luiz trouxe, né, as perguntas, os questionamentos que vocês fazem para a gente são extremamente ricos para a gente colocar nessa pauta, mas se a gente está falando de rede social, Luiz, onde é que a gente acha o Luiz Schmidt nas redes sociais? Você me acha até no TikTok, mas mas o lugar que você mais vai me encontrar é lá no Instagram, @LuizSchmidt, é SCHIMITD, e o Luiz é com Z. No Spotify, o nosso programa também tá lá, Hugo. É isso aí. Muito bacana, o áudio fica muito legal, você consegue ouvir, praticando o seu exercício, lavando a sua louça, fazendo aquele arrozinho, que quando bate aquele cheiro do alho queimado, dói até a barriga, é uma delícia. Não é? Aproveita, vai lá, escuta o nosso episódio. No Instagram, Hugo, toda quinta-feira eu abro uma caixinha de pergunta. Isso é legal. E a galera participou, gravamos até programa com as suas perguntas aqui. Então, se você quiser participar também, quinta-feira vai ter uma caixinha. Manda perguntas e a gente trata essas perguntas aqui com os especialistas que tiverem aqui também. Vai ser muito bacana. Conto com você. É isso aí. Você me acha como Hugo Palestrando, principalmente para esses assuntos de vendas e marketing. Você me acha no LinkedIn, certo? Então vai lá e me procura como Hugo. Se me procurar como Hugo Santos, haverão outros Hugo Santos. Até o LinkedIn fala, oi? Quem é esse cara? Agora, como Hugo Palestrando, fica fácil de você me achar lá e é onde a gente conversa mais, mas é claro, pode se conectar comigo também no Instagram como Hugo Palestrando e a gente vai bater um papo ali também. Certo, Luiz? É isso aí. E hoje, olha só, a gente tem um episódio... Hugo, a gente sempre fala aqui sobre vendas complexas, né? Sim. A gente fala bastante sobre o processo de inbound, de outbound. Já tivemos aqui vários especialistas falando sobre isso. Sim. E uma ponta que é super importante, que a gente vai começar a tratar aqui hoje, é a ponta do SDR. Mas para isso, nós temos uma pessoa que é especialista na formação dessas pessoas. Quem é essa pessoa, Hugo? Ela já treinou mais de 3.000 SDRs, 3.000 pessoas, na verdade 3.000 mulheres dentro desse processo de SDR que a gente vai explicar para você. Ela é palestrante do RD Summit, maior evento de vendas e marketing da América Latina. Nos encontramos lá. Na verdade, a gente se encontrou em 2018 e ela vai contar isso também. Quando ela começou na atividade de SDR, ela é diretora e fundadora da Fábrica de SDRs. Com vocês, Paula Olaf. Olha ela aí. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Seja Feliz bem-vinda. demais aqui. Muito obrigada. A sala super tranquila. Estou super à vontade. Façam perguntas e vou me apresentar aqui e vamos responder, trazer muito conteúdo. Você falou que é 1 hora. Nossa, mas passa tão rápido. Absurdo. Rapidinho. A gente vai falar tanta coisa interessante aqui, tantas dicas que vai voar. A gente acha que o Vitão, que é a nossa voz da consciência aqui, acho que ele ali no reloginho ali, ele passa de 2 em 2. Tenho certeza que passa absurdamente rápido essa hora, né? Mas com certeza sabemos que você vai trazer muito conteúdo. Você, assim, antes de qualquer outra coisa, eu queria dizer, você é uma pessoa que eu admiro demais, porque essas 6 anos já que a gente se conhece, né, e passa rápido o tempo, ver a tua trajetória de crescimento, e não só de crescimento, mas a tua trajetória de pivotagem,
é muito importante. Eu era SDR quando eu te conheci, né, Hugo? Exatamente. Então conta um pouco pra gente aí, quem é Paulo Olaf? Tem um podcast que eu gosto muito de ouvir, que eles falam assim, quem é Paulo Olaf na fila do pão? É isso. Conta pra gente, por favor. A gente veio aqui pra mostrar isso, né? Isso aí. Legal, Hugo. Bom, já trabalhei como SDR, né? Você sabe, a trajetória. E eu tenho a fábrica de SDR já há 4 anos. Sim. Eu empreendo há 6 anos com a empresa Pink Sua Vida. Comecei fazendo agendamentos também, mas era muito focada ali com telemarketing, segmento automotivo. Eu trabalhei como CLT, coordenadora de vendas, por 10 anos em uma empresa. E aí decidi abrir a minha própria empresa. Cheguei a fazer um projeto piloto no Sebrae e o Sebrae me indicou para o Fantástico. Eu dei uma entrevista para o Fantástico. Olha só! Já fui garota fantástica já. Que legal. Que legal. E aí eu acho muito pertinente o que não fazer em vendas, porque foi um tom muito grande que eu levei depois da entrevista do Fantástico. Sério? Quando eu vi aqui, eu falei, nossa, é exatamente isso. Por quê? Porque eu não queria vender, Hugo. Então, né, você fica ali naquela, nossa, eu trabalho há tanto tempo na área comercial, eu sou formada em secretariado e eu queria ser secretária. Fundei uma empresa aí, depois que eu saí do CLT, secretariando. Sim. Então, era um BPO ali de assistentes virtuais. Sim. Todo mundo achava o máximo a ideia no Sebrae, no Fantástico. Nossa, muitos elogios. Uau, né? Como é que eu não pensei nisso Exatamente. antes? Só que ninguém me contratava. Por quê? 7 anos atrás, ninguém falava em WhatsApp, Google Drive compartilhado, reunião por meeting. Sim. Eu quebrei a empresa. Faliu. Mesmo com tudo isso, então, o que não fazer em vendas? Sério? Primeiro, entender se o mercado está preparado para aquilo. É isso. Boa. O mercado não estava. Hoje, tudo é assistente virtual. Tem o Workana, Get Ninjas, tem um monte de gente se posicionando aí como o top. Sim. Olha, comecei esse negócio aí há 7 anos atrás. Olha só. Eu não soube vender a ideia mesmo, porque era muito mais complicado. As pessoas falavam assim, nossa, você é assistente virtual, que legal, vem aqui no meu escritório arrumar meu arquivo. Não, mas é virtual. É virtual, então não tinha esse contexto. Olha E só. aí, acabou eu tendo que voltar para o CLT, recebi uma proposta, fui para o Mato Grosso. Nossa. Morei lá por 1 ano, trabalhei só. como coordenadora de vendas, vendo casas, do plano Minha Casa Minha Vida. Olha só. Morei lá por 1 ano e comecei a ver o quê? Muito machismo. Porque aqui em São Paulo a gente é muito privilegiada. E quando você começa a ver outros locais, você fala, nossa, isso aqui é Brasil ainda. Né? Tão muito diferente, percebe como que as mulheres são tratadas. Eu mandei um homem embora, eu era coordenadora de vendas, né? Sim. O cara me perseguiu, jogou o carro em cima de mim na rua. Olha só. E você chega lá numa delegacia, todo mundo conhece a pessoa e ninguém faz nada, porque é homem, porque... Então eu já comecei a perceber esse tipo de preconceito, foi uma virada de chave muito grande para mim sair um pouco dessa zona de conforto que a gente tem aqui em São Paulo. E aí eu voltei, falei, não dá mais, vou começar a usar meu LinkedIn aqui para tentar achar vagas em São Paulo, né? Foi aí que eu entrei na Upilexis. Que legal. Voltei para São Paulo e me contrataram como SDR. Não conhecia muito desse mercado. E aí fui mergulhar de cabeça ali como SDR e comecei a empreender em paralelo, né? E eu não pensei assim, vou montar um projeto para mulheres. Eu montei um projeto porque fiquei desempregada, depois de um tempo trabalhando ali na área comercial. Aí comecei a fazer vendas para as pessoas, falando, vende para mim, aquele famoso vende para mim? Sim. Tá bom, vendo. Aí comecei a fazer isso, trabalhar com vendas para as pessoas. E eu estava desempregada e fui trabalhando isso como freelancer. Sim. Aí consegui um outro emprego, CLT, na Ultragás. Trabalhei como Inside Sales na Ultragás. Olha só. Nossa, que legal. Aí, neste meio tempo, eu já tinha, muita gente pedindo para eu vender. Sim. Aí eu falei, bom, vou começar a treinar pessoas para fazer venda, porque eu não vou deixar na mão quem me ajudou, agora eu vou falar que não vou fazer mais. Então, comecei a postar no Facebook, Instagram, procuro pessoas para a área comercial, eu vou dar o treinamento, depois você faz para mim e passo o cliente para você. Era só para sair daqueles clientes, né? Okay. Cara, isso foi uma virada na minha vida, porque começou a vir tanta mulher para esses treinamentos. Mas olha Mas como que eu faço? Aí eu comecei a mostrar para elas como que a gente fazia, os clientes que eu já tinha. Aí acabei entrando em um cliente, uma concessionária, um grupo com 10 lojas. Sim. Falei, agora eu preciso de mulher. Aí fui ao Facebook de novo, preciso de gente. E não era só para mulheres. Preciso de gente para trabalhar fazendo vendas. Okay. Aí, Hugo, eu comecei a ver a situação que era muito parecida lá do Mato Grosso, perfil dessas mulheres, que embora estivessem aqui em São Paulo, muitas sofrendo algum tipo de abuso,
algum tipo de violência doméstica. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher não tem dinheiro, como que ela vai sair de casa? Sim. Nossa, sim. A gente fala muito assim sobre empoderamento feminino por meio da geração de renda. Sim, total. Porque se ela não tiver uma fonte de renda, Claro. não tem como ela sair desse relacionamento abusivo. E eu comecei a me deparar com isso. E logo eu, que trabalhei 10 anos em uma multinacional, e eu era aquela mulher que olhava e falava, nossa, por que a mulher teve 4, 5 filhos? Tem formação. Aí, quando eu fui para o Mato Grosso, eu vi que não tem a informação. Não tem informação. Que para a gente é muito fácil julgar uma mulher que tem 5 filhos, 4 filhos, e tá naquela situação, e achando com a nossa régua que é muito simples evitar ter filho. Só que você está num lugar, no Mato Grosso, por exemplo, onde se a mulher se recusar a se deitar com o marido, ela pode sofrer um espancamento, por exemplo. Isso é muito complexo. E isso não é só no Mato Grosso. Eu comecei a ver que é aqui também. Hoje eu dou aula em CRAS, que cuidam de mulheres em situação de vulnerabilidade. Secretaria de Segurança da Mulher. Dou aula para essas mulheres também. Então, eu falo que o propósito me encontrou, não foi eu que encontrei o propósito. Que demais. Na verdade, elas ele tava começaram a esperando vir, né? O propósito, a necessidade estava esperando alguém que se levantasse para colocar isso à frente. É isso. E venho aí treinando mulheres desde então, já treinei mais de 3.000 mulheres. Eu faço curso de pré-vendas, ensino essas mulheres a fazerem a venda, e hoje eu tenho essa agência de emprego, onde eu formo primeiro, não cobro nada, totalmente gratuito, porque a gente nasceu dessa forma. Na pandemia foi uma virada também, porque tudo online, elas começaram a entrar mais nos treinamentos online. Tem mulher de todos os lugares do Brasil. Cidades assim que eu nunca nem imaginei, não sabia que existia. Tendo a internet ou uma televisão ali, ela consegue trabalhar de casa, fazendo o seu trabalho no home office e trazendo essa fonte de renda para as mulheres. Por isso que o meu projeto é só para mulheres, porque a gente sabe que são as mais prejudicadas quando se fala em situação de vulnerabilidade, que sofrem mais com esse tipo de situação, né? Excelente. Podemos começar já? Vamos, então é o seguinte... Que introdução, Não, ótimo. E assim, para você que está vendo a gente, o grande lance, e vocês vão ver a importância da Paula e do trabalho da Paula, porque quando a gente fala... tem uma coisa que a gente fala é o seguinte, né? As empresas, elas vão ser reconhecidas pelo tamanho das esperanças que elas recuperam. E a gente está vivendo um mundo muito necessário, né? Recuperar as esperanças das pessoas. E não é à toa que a mulher... Por exemplo, e uma coisa que eu vejo há muitos anos, é só para fazer um adendo, né? Por exemplo, mulher em situação de vulnerabilidade consegue uma casa com investimentos públicos, um abrigo, né? isso. Legal? Não digo nem um abrigo. Por exemplo, sai associações que fazem preço muito popular para apartamentos e tudo mais. Essa escritura sai em nome do homem? Não, sai em nome da mãe. Mulher. Em nome da mulher. É verdade. Então, se tem essa questão que a mulher, ela protege mais, ela prepara mais, ela cuida mais. Né? Então, Na Secretaria da Mulher, por exemplo, eles têm um auxílio moradia. Se a mulher está sofrendo algum tipo de abuso, ela consegue comprovadamente ir até a secretaria e entrar com o processo. Aí ela tem que sair de casa. Sim. Então a própria prefeitura, o estado, banca esse auxílio moradia. Eu descobri isso há pouco tempo. E eu achei incrível, porque tem que tirar a mulher, né? Não adianta abrir uma medida protetiva se ela vai continuar morando na mesma casa que o agressor. Ou no mesmo bairro que seja, Não tem que tirar daquele contexto. É. Mas vamos lá, vamos entrar em umas questões mais técnicas aqui. Primeiro, apertando a tecla SAP, para quem ainda não conhece, o que é um SDR? Agora vamos mudar o artigo aqui também. O que é uma SDR? Uma SDR. Muito bom. SDR, Sales Development Representative. Ó, bonito o nome. Né? Nada mais é do que o pré-vendas. É uma pré-vendedora. Ela é responsável por fazer a prospecção do zero. Sabe aquele serviço chato? Você identifica quem você gostaria de abordar, cria uma lista, aí ela entra em contato com essa empresa de várias formas. Tenta fazer contato por telefone, por LinkedIn, por e-mail, consegue se conectar com um decisor, fala sobre a sua empresa ou sobre o negócio que você tem e agenda para você ir lá fazer aquela reunião. Então, o foco do pré-vendas é montar uma lista de prospecção, qualificar se está ali no momento de compra, se ele tem interesse no seu produto ou serviço e fazer o agendamento para você. Muito necessário na área comercial. E eu vou dar contextualizando, falar do BDR.
Sim. Ok. É o Business Development Representative. Então, existem aí essas duas nomenclaturas no mercado. O mercado considera um BDR como uma pessoa que faz a prospecção. O outbound, meu amigo Luiz aqui, Sim, que é sim. fera aí no outbound. Então, quem tem um outbound ali para montar, para fazer uma prospecção do zero, vai cuidar do business como um todo. Por isso que chama BDR. E o SDR faz a qualificação quando você tem um inbound. Ele já vai trazer para você uma lista, geralmente uma parceria com uma agência. A agência vai gerar o lead, o SDR vai ficar de prontidão ali para atender muito rápido, para que não perca esse lead que entrou em contato, ou que o BDR tenha montado uma lista já qualificada para ele fazer o trabalho de agendamento. É legal que é uma sopa de letrinha que, para quem está começando, fica uma confusão na cabeça, né? Muito. Mas primeiro, a gente, diferente do que a gente falou em outros, e a gente frisa isso, você que é gestor, eu sou avesso a essas letrinhas. Então começa a entender essas letrinhas, primeiro para você contratar melhor, depois para você saber cobrar dos prestadores de serviços melhores que vão te oferecer alguma coisa diferenciada. Isso sim, aprenda um pouco isso, aprenda o que ela está falando sobre SDR, sobre BDR. Tem algumas, a gente trouxe até o Thiago Muniz aqui do Receita Previsível, ele também lá no livro ele fala sobre MRR, tem algumas vertentes. No frigir dos ovos, você que é pequeno, você vai precisar de uma pessoa para fazer pré-venda e a outra para vender. Eu comecei a crescer. Legal, você começa a ter uma estrutura maior, aí você começa a ter uma pessoa que vai qualificar leads vindo de marketing, que vai prospectar para você, que vai desenvolver o negócio. Aí você consegue ter uma estrutura bacana, mas saiba, para cada posição exige um comportamento diferente, um treinamento diferente. É por isso que ela está muito focada no SDR, que tem comportamentos diferentes. Quero só fazer um adendo aqui. A gente presta consultoria, né? E muitos desses clientes colocam o seu outbound. Eu já tive a experiência de trabalhar com algumas mulheres trabalhando como SDRs, mas porque elas estavam mães muito novas, né? Não nova de idade, elas estavam recentemente, tinham tido seus filhos e elas não conseguiam se colocar em outro lugar. Então elas conseguiam se destinar em algum horário para fazer esse trabalho. E é tão bonito quando você vê ela tendo a possibilidade de ganhar o seu dinheiro, o quanto elas se dedicam mais do que às vezes um profissional que está ali, que ele tem uma possibilidade e tal, e ele conseguiu aquela oportunidade. Não, aquilo é tudo que ela tem na vida, é a oportunidade da vida dela. E o filho passa mal e tem febre e não sei o quê, e quantas vezes você tem que ter, aí cabe você, empresário, você vai colocar uma pessoa para trabalhar nesse sentido, você tem que ter empatia. Empatia não é o assistencialismo, a gente sempre fala isso aqui, né, Hugo? Mas é também adequar os horários das reuniões, muitas vezes a chegada ou a saída do filho da escola. Ela vai ter que pegar ele na creche. Então, tem algumas questões que você, empreendedor, precisa adaptar isso também. Então, saindo da introdução do SDR, acho que um ponto que a gente pode abordar aqui é quais as habilidades e qualificações que você consegue desenvolver dentro do seu treinamento. Isso aí, falando da formação, né, dessa SDR. Luiz, complementando aqui o que você falou sobre a empatia, eu geralmente recomendo para os clientes que eles contratem 2 SDRs de meio período. Boa. Ao invés de contratar uma o dia inteiro. Porque elas vão ter uma troca muito rica de experiência entre elas, quem está conseguindo passar por mais gatekeeper, que é a secretária, quem está passando por mais gatekeeper, quem está convertendo, e também nesse caso de acontecer de ficar doente, acontecer alguma coisa assim, aí tem a outra para cobrir, você não fica sem as atividades do dia. Sim. E outra cereja do bolo aqui que eu vim. Hoje eu vim abrir a caixa Opa, de Pandora aqui. Presta atenção, caneta agora na mão. Olha, muitos clientes que contratam SDR aqui pela fábrica de SDR, eles sabem que o modelo PJ, geralmente home office, eles fazem esse tipo de contratação. Até porque as empresas estão iniciando com isso, às vezes não sabem se vai dar certo, se o modelo vai se adaptar. A minha sugestão é estipular quantidades diárias e semanais para a SDR. Ela não é PJ? Então, se hoje ela tiver que levar o filho dela no médico, tá tudo bem. Ela repõe amanhã. Então, estipula uma quantidade de ligações que ela tem que fazer no dia, de envios de e-mail no dia, WhatsApp, todo o fluxo de cadência que você tem. Estipula as quantidades diárias, no final do dia ela te manda um reporte. Por isso que um CRM é muito importante, para controlar quantas atividades de fato ela fez, escutar a gravação das ligações para fazer um feedback depois com ela. Então, e controlar também no final do dia se as atividades foram cumpridas. Porque você pode fazer pagamentos para suas 10 semanais, baseado na produtividade que ela teve. Legal. Então, você estipula a quantidade. Hoje não deu para fazer, eu vou levar meu filho no médico. Tudo bem, amanhã você faz o dobro. E aí, até sexta-feira, você tem que me pagar essa quantidade entre segunda a sexta que você precisa fazer. E na segunda-feira, você recebe o valor proporcional ao que você fez.
Então, resumindo praticamente aqui, se você vai pagar lá R$2.000 para uma SDR trabalhar o dia inteiro, paga 1.000 para cada uma das duas SDRs e estipula as quantidades para ela. Geralmente uma SDR faz em torno de 80 a 100 tentativas de ligações por dia. E ela manda conexões no LinkedIn, tá liberando por semana 100, então 20 por dia. Tá. E os e-mails personalizados para as pessoas que ela não conseguiu falar. Ela estuda um pouquinho sobre o lead e manda o e-mail. Então estipula lá a quantidade, 10 e-mails por dia, 20 conexões no LinkedIn e 100 tentativas de ligações. Geralmente, quando é telefone fixo, 10% é o número que ela consegue passar pela secretária e falar com o decisor. Então, 10 decisores por dia. Isso é o que uma de 8 horas faz, quebra pela metade. Durante a semana você tem que me entregar isso aqui, ó. Todo dia você vai fazer 100 ligações, então 500 tentativas de ligações na sexta-feira. Fez? Não fez? Vai receber metade. Se eu ia pagar 1.000 para ela, então eu vou pagar por semana, então eu vou dividir esse valor da semana proporcionalmente ao que você fez. E eu tenho até uma planilha ninja lá que eu já calculo proporcionalmente. Eu olho no final do dia a quantidade de chamadas de saída e saídas conectadas. No CRM dá pra gente ter esse acesso ao relatório. Final do dia é print do relatório, manda no WhatsApp aqui, ó. Você falou que você fez tanto, fez nada, porque tá aqui no meu sistema que você fez tanto. Olha só, que E legal. elas esperam até eu mandar esse print pra ela ter o número certinho e bater com a conta que ela tá fazendo. E aí, no final do dia, tem aquilo. No final da semana, fez lá as metas, que era ligação, mandar LinkedIn, mandar e-mail. Beleza, sexta-feira a gente fechou. Bota até um bônus aqui para você. Se você fizer tudo certinho, segunda-feira eu te pago o da semana mais um bônus. Então, toda semana vão ser valores diferenciados. E ela é PJ, cara. Eu vou fazer um desafio. Eita, lá vem. Bora. Vamos fazer um aulão sobre como gerenciar SDRs? Nossa, sensacional. O que você acha, Hugo? Bora. Eu mostro minha planilha lá para vocês. Muito Porque- bom. Apesar de ter sistema, né, Luiz? A gente fala muito que Ah, precisa ter um CRM, as atividades, o relatório. Mas eu é um universo à gosto parte, né, Paulo? da planilha à parte no final, porque gera gráficos e mais insights e também ali o que é bom no CRM. Agendar a tarefa. Se Sim. você falou com a pessoa e não consegue falar agora, então numa planilha não tem como você agendar uma tarefa para que daqui um mês, no final do dia, né? Então a importância do CRM, para mim, o maior ganho é conseguir gerenciar as tarefas dentro do CRM. Perfeito. Mas para gerenciar quantidades, eu prefiro uma planilhazinha à parte ali, compartilhada comigo, que eu já vejo todos os dias. Na sexta-feira eu faço fechamento para fazer o pagamento na segunda-feira. Legal, legal. É porque quando a gente tem Fazer esse o aulão, problema. bora! Esse aulão acho que ele pode ser bem pertinente, porque ser um SDR é uma coisa. Gerenciar o SDR exige outras coisas do empreendedor. Às vezes ele está cobrando desse SDR a venda quente, e não é isso. E ele não está cobrando a ligação. Ou às vezes ele está cobrando a quantidade, mas ele não consegue olhar a qualidade. E ele se não cobrar, não faz. Tem que cobrar. Ele quer que a venda aconteça, mas ele não faz uma escuta, ele não sabe fazer uma escuta de ligação, ele não sabe acompanhar, ele não criou o roteiro, ele não criou o script, ele não tem os gatilhos que vai ser utilizado, e tampouco sabe corretamente o decisor. Então tem pontos que ele precisa estar pronto para conseguir gerenciar essas pessoas. E é por isso que é esse ponto. Mas indo para esse âmbito humano do SDR, e eu pego muitas mulheres que estão ali trabalhando e a gente percebe às vezes que elas são acanhadas para falar. Isso é comum ou é só no mundo em que eu estou fazendo consultoria? Mas quando elas estão nessa situação, às vezes você percebe pelo tom de voz, mais para dentro e tal. Sim. E para você, isso é comum? E o que você faz para soltar essas vozes tão bonitas que tem por aí? É roleplay, outro nome bonito, Boa. né? Isso aí. Roleplay semanal. Eu não sou a favor de pegar ali a gravação da ligação. Eu já passei por gestão assim, porque eu já fui SDR, né? Aí colocava lá o áudio da gravação e ficava eu olhando pra cara do gestor e dava o play. Nossa, me subiu um desespero, que aí começava você a ouvir, aí ele pausava. Aqui, você devia ter falado assim. Aqui, você devia ter falado assado. Aí eu pensava, devia nada, se fosse você não ia fazer também. Eu já tava no susto, duvido que você tinha falado. Na hora ali não de falo, tomar um não supetão, falo. a É isso patada aí. da secretária, eu duvido que você ia falar isso daí. É isso aí. Então, eu sou muito a favor de ouvir, sim, a gravação, você, e depois pontuar para a SDR o que você pegou, que são os maiores erros que ela está cometendo. Isso fazendo treino, porque não adianta você querer corrigir depois, precisa corrigir antes. Então, por isso que o roleplay é importante que seja semanal. Fazer um bate-papo com a sua SDR, roleplay é a simulação da ligação. Simula que você é a secretária, simula que você é o decisor, simula que você não quer transferir a ligação, simula uma objeção difícil de quebrar. E é só com o treino que elas vão conseguir, de fato,
ter mais segurança. Boa. Porque esse fato de falar para baixo, ela não está segura do que ela está falando. Primeira pergunta do roleplay: o que a empresa faz? Ela tem que fazer o pitch ali, explicar em minutos, em segundos, o que a empresa faz. Porque na hora que o decisor atender e falar, mas é o quê? Ela já vai, tem um pitch aqui de 30 segundos, Sim. que ele vai entender com poucas palavras o que eu faço. Então, treinar o pitch, treinar o script, ter o script desenhado é sensacional. E uma dica que eu costumo utilizar com elas é o livro Os Segredos do Lobo, do Jordan Belfort. Os Segredos do Lobo. Ele fala muito sobre script, como que o cara estava em Wall Street, transformou lá o pessoal pé de chinelo, que não sabia nada de bolsa, de valores, em grandes vendedores. Olha Com só. script. Olha só, que Bacana. legal. Não é? Eu não conhecia. O que um ator é? O ator do Oppenheimer, nossa, a atriz da Barbie, nossa. Cara, é alguém que lê um roteiro. É só isso. E foge do roteiro para ver se o diretor não vai lá te chamar a atenção. Teve todo um trabalho para criar aquele roteiro, para a palavra certa, na hora certa. Aí você vai lá e faz do seu jeito. Alguém estudou para fazer aquilo. Então eu pego essa ideia e falo, aqui ó, tá aqui o roteiro. Ah, mas é robotizado? Não, você vai incorporar o seu jeito de falar, seu tom de voz, mas segue o roteiro. Porque se você fugir disso daqui, você vai esquecer. Daqui a pouco você vai criar tanto rapport que você está falando do bolo da sua avó que ela fazia quando você era criança. Rapport é bom, mas tem a medida certa. Se Legal. não tiver um roteiro para ela se basear, principalmente quem está começando, e eu lido com muita SDR que está começando no curso. Vem muitas mulheres que nem sabem o que é SDR. Então, pode indicar para fazer o curso aí que eu pego na mão do zero. Tem o básico, tem o avançado, tem atividades práticas. Do zero a gente ensina. Estou acostumada a explicar o que é o outbound e inbound com palavras que elas consigam entender para facilitar a vida. Sim, esse episódio está sendo lançado no dia 30 de julho de 2024. Hoje, inclusive, acabou de começar uma nova turma sua, né? Conta um pouco mais sobre o curso, sobre como é o curso, sobre as fases e como o Luiz trouxe, quais são as habilidades que você mais preza em desenvolver no curso da Fábrica de SDR. Perfeito. Então, eu começo o curso dia 30, inclusive hoje, à Legal. noite, começo uma turma. São 4 semanas de aula. Eu não gosto de deixar a aula gravada, eu deixo somente durante essas 4 semanas para elas revisarem e fazerem as atividades. Então, são 4 semanas, ela assiste ao vivo de terça-feira à noite. Perfeito. Depois, na outra semana, na terça. Então, toda semana acabou a aula, tem atividade. Acabou a aula, tem atividade. Então, ali eu já vou filtrando quem está entregando as atividades no dia, quem me chamou no privado, com dúvidas, quem chamou, quem não conseguiu participar, se deu uma satisfação porque não ia conseguir participar. Então, a gente analisa já essa parte comportamental também, que é muito importante. Perfeito. De compromisso, né? De compromisso, isso. Hoje eu já tenho ali mais de 1.024 inscritas no grupo. Elas se inscrevem no nosso site, aí caem no formulário e aí nós chamamos para incluir no grupo do WhatsApp. Ok. Já excedeu já o limite do grupo, já criei legal. mais um. Quer dizer, no teu Mais LinkedIn, muito de em breve, 1.000. eu treinei mais de 4.000 pessoas. Mais uma turma, como Que a gente legal. faz uma por cada 2 meses, tem uma turma nova aí que demora 2 meses para acabar. Então, são 4 semanas. Aí, depois tem as atividades práticas, onde elas vão aprender a criar uma conta no CRM, criar um lead no CRM, uma lista. De manhã eu faço uma mentoria com elas, depois elas vêm fazendo as atividades práticas durante o dia. Amanhã, outra. Então, tem uma semana aí que elas colocam a mão na massa. E numa dessas, elas conseguem até agendar. Olha só. Então, por isso que a fábrica de SDR tem logo um diamante, porque a gente lapida esses diamantes. Perfeito. Que ela nem sabia o que era a profissão, ela já sai sabendo até fazer agendamento, cria uma conta no LinkedIn. Então, o que elas veem no curso? No básico é criar a conta no LinkedIn, aprende sobre scripts, a importância do telefone, e eu já trago esses insights sobre a profissão. Para quê? Para ensiná-las a buscarem vagas também no LinkedIn, que eu ensino a pescar, né? Eu queria, mas eu não consigo arrumar emprego para 1.000 pessoas, né, gente? Um dia eu chego lá, entrou, tá empregada. Mas consigo sim, já consegui emprego para 328 mulheres. Olha que legal. Aí, ao longo do projeto, que foram contratadas, porque eu indiquei. Fora as que por elas mesmas vão no LinkedIn, conseguem, e já estão aí 2, 3 anos na profissão. Começou há 4 anos atrás comigo nos treinamentos e até hoje elas estão fazendo. Depois a gente tem um avançado, que são mais 4 semanas. Aí eu falo de técnicas de ABM, vocês falam bastante de venda consultiva, então a gente traz esse viés ali, Account Based Marketing, trazendo um pouco de ABM para elas conhecerem.
Também trazemos para elas spin selling, porque Boa. utilizar o Bunch, quando utilizar spin selling. E eu aprendo demais com elas. Essa Olha, turma do que avançado, legal. a gente está rolando esse mês aqui, falta aí uma semana para acabar. Nossa, eu aprendo demais. Aprendo ferramenta, elas falam como que elas estão passando pela Gatekeeper. Que legal. E a gente tem que ter essa humildade de saber que a gente vai aprender. Vocês trabalham dando aulas aí também, Aham. sabem que às vezes a gente aprende mais com o aluno. Né? Eles trazem e falam, nossa, eu não sabia, mas eu vou entrar Muito, aqui ao vivo, aí eu vou muito. compartilhar a tela, procuro, faço com elas. Então, são 2 meses de curso, formação do 0 até o avançado. E aí a gente considera o quê? Uma SDR pleno, avançado. Uhum. É alguém que já está há pelo menos 1 ano atuando como SDR, mas que tenha um conhecimento de CRM, ferramentas, montagem de lista, prospecção, saiba fazer um fluxo de cadência. E uma SDR sênior considera que uma pessoa que já tem ali aquela expertise de montar um playbook, por exemplo. Ela já legal. traz sugestões de script, insights de mercado, entende um pouquinho de economia para saber qual mercado que está bombando mais, qual que não está. Então, são esses 3 níveis, trazendo ideia até de faixa salarial para vocês. Eu ia te perguntar isso. Boa, Né? boa. Uma SDR iniciante, hoje zero de trabalho de SDR, mas já tem um conhecimento de vendas, performou durante as aulas, a gente já considera que está apta para trabalhar como SDR, em torno de R$ 1.500, PJ home office. Uma SDR pleno, que já tem mais de 1 ano de mercado, em torno de 2.500 a 3.000. Mais ou menos, que ela já tem essa experiência. Provavelmente essa aí já está trabalhando, tá, gente? Ah, é? Porque é Essa muito aí é. difícil uma SDR com mais de 1 ano de experiência como SDR que não esteja trabalhando. Sim, Bem sim. difícil. E sênior, então, aí você vai ter que brigar com Vai alguém ter que ela já que- está trabalhando, isso, levar vai uma ter que tirar proposta ela, muito boa para ela aceitar vir com a sua. E o BDR, o salário é maior mesmo, porque ela faz toda a conta do business. Aí o BDR já fala assim, acima de 3.000 para cima, Ok. porque é alguém que já entende mesmo de mercado. Muito bom. Eu atuo muito com consultoria de marketing, atuo com consultoria de marketing para empresa de tecnologia e a questão do SDR ali é fundamental. O quanto diferencia essa atividade do SDR que faz qualificação dos leads que vêm de marketing? Né? A gente chama de SDR, não chama de BDR esse, né? É isso. E como é que é a quantificação, mais ou menos, deles, salários? Como é que você vê também dessa turma? Tá. Do BDR, esses salários que eu passei é do SDR, né? Sim. Do BDR, você começa acima de 3.000, porque o BDR já precisa ter uma experiência como SDR para ele ser promovido para BDR, por exemplo. Já atua ali fazendo inbound, recebendo lead, fazendo qualificação, para pegar uma expertise de mercado. Então, é difícil você já entrar como BDR. Porque precisa ter um conhecimento de todo o negócio, fazer qualificação para depois ser promovido para SDR. Então, no ramo de agências de marketing, a importância do SDR é porque ele está ali para atender um lead de forma rápida. Como eu atuo bastante no segmento automotivo, eu indico bastante SDR para... Vocês sabem que a pessoa que entra no inbound ali procurando um carro, ele entrou no seu, no concorrente, no outro, no outro. Exatamente. Demorou mais de meia hora para atender, você já perdeu o lead, porque ele já está falando com o concorrente. E o vendedor está lá no pátio. Ele não consegue dar vazão para aquele lead que chegou agora. Ele vai quando ele acabou de fazer a venda, mandou pedido, rejeitou proposta, que fica doido lá quando rejeita, perdeu um tempo danado lá fazendo. Então, ele não tem tempo para atender o lead que chega. Então, a gente percebe um movimento muito grande em segmentos automotivos de terem um BPO de SDR dentro da concessionária para receber esse lead e já fazer o agendamento internamente. Nessa função da agência, é bom ela ter uma parceria de contratação de SDR para que ele não perca o serviço. Que ele gera o lead, ninguém atende, depois fala que a agência que não conseguiu gerar um lead bom. Mas é porque foi retornar no dia seguinte, perdeu o time, né? Sim. Ainda falando da formação, porque agora daqui a pouco a gente vai falar sobre efetivamente a aplicação desses cargos nas empresas e aí talvez apertar mais algumas teclas SAP aí de alguns Tá termos, né? Quais são as 3 características de comportamento que você acha ou mais importante a pessoa ter como base ou mais necessária de ser desenvolvida? Aí você escolhe, tá? Se mais ter como naturalmente aquela característica ou mais interessante de ser desenvolvida, mas quais são as 3 capacidades, 3 características de comportamento mais importantes para a SDR? A mais importante é a disciplina. Olha só. Disciplina, eu falo para as minhas SDRs isso. Gente, o cara que é bom vendedor, ele faz assim, ó. Ele trabalha no dia que ele não tá nem aí. Hoje eu não tô a fim de trabalhar. Ele vai fazer ali, mandar um e-mail, mandar um LinkedIn, fazer um negócio mais tranquilo. Porque ele sabe que no dia que ele pega para fazer, ele destrói. Ele faz o de 3, 4 dias num dia só.
Isso que é a grande questão, que todo bom vendedor ali fora da média, ele precisa ter a disciplina de fazer todo dia isso. E não faz. E com a SDR é a mesma coisa. Tem as SDRs de alta performance ali que mais agendam. Tem dia que você nem consegue falar com ela. Ela tá agendando Parece tudo. que ela tá ali, ó, ligando, correndo atrás, mas tem dia que você olha lá as ligações, ninguém tá atendendo. E vou falar pra vocês, a gente já trabalhou na área comercial, muitas vezes ela pega uma URA ali de um telefone que chamou e fica falando o tempo todo. Pra quê? Fica lá naquela URA, gente, 10 vezes a mesma URA. Pra quê? Pra contar tempo em linha e chamada. Por isso que precisa fazer o gerenciamento. Fazer a escuta. Tem que fazer a escuta para você ajudar essa sua SDR a ter a disciplina. Porque aí precisa de ajuda mesmo. Não é o perfil dela ser uma pessoa disciplinada. Já perfil comportamental de vendedor, geralmente as que são alta performance, que já trabalharam comigo, não tem esse perfil de disciplina. E a gente trabalha muito isso para que ela consiga render todos os dias. Então, esse é o principal ponto. Beleza. Certo? O segundo ponto é resiliência. Parece clichê, né? Não é. Mas estamos aqui na área comercial para levar porrada, né? É isso. Eu falo assim, o não eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação. Parece, Que horror! É isso. parece clichê pra quem só fica mandando WhatsApp. Não vai Então, fazer 50 ligações, vai lá. 60, 80 ligações, tomar um monte de Pra falar xingo. só com 10 no final do dia, É. você tomar toco de secretário o dia inteiro. Entendi. É muito complexo. Então eu falo que, mas não é humilhação. É humilhação, sim. É. Você ligar lá, a pessoa desligar a sua cara, quero falar agora, fazer um follow-up de uma proposta que você acha que, uau, já tá fechado e a pessoa te ignora, né? O da Ghost, né? Bonito o nome agora. Da Ghost, da Ghost. Dá um ghost e acabou, né? É isso aí. E a outra, ela precisa ter vontade de crescer. Né? Ambição, vamos dizer Sim. assim, e de estar junto com a empresa mesmo. Só que isso é um papel muito mais do gestor, de fazer com que ela entenda o que ela é fundamental para fazer aquela empresa crescer. Sim. Na fábrica de SDR, quando a minha SDR, ela faz prospecção, ela é apaixonada por arrumar emprego para outras pessoas. Ela vibra junto comigo. Nossa, conseguimos, ele legal. contratou, que legal. Demais. É nesse nível que precisa ter. Precisa ter um salário legal? Precisa, mas se ela não tiver aquela paixão, aquela motivação, aquela ambição de fazer a empresa crescer, porque ela sabe que crescendo ela vai ter mais oportunidades, então não adianta. Então são 3 características aí fundamentais para conseguir desenvolver, e vai muito do gestor isso, conseguir passar isso para o profissional. Do ponto de vista de... Você falou que muitas estão trabalhando e tal. E eu tenho uma visão de que SDR hoje é uma oportunidade muito boa, principalmente no teu caso, para mulheres. Isso é um mercado em alta, tá? Em alta em quantidade de oportunidades. Para quem está ali sem saber o que fazer e tal, é uma oportunidade, é um caminho legal? Se eu tivesse um notebook aqui, eu ia compartilhar a tela e entrar lá em vagas no LinkedIn para SDR. O ano passado, assim, o mês de mais pico foi o mês de fevereiro. Foram anunciadas 22 mil vagas para SDR em um único mês. Olha isso. Por isso que eu tenho uma fábrica, né, gente? Que legal. Precisa gerar material. Fábrica de SDR. Que legal. Muito e aí, grande. Do ponto de vista, aí o teu olhar mais macro, né? Tem alguns mercados que consomem mais SDR e outros que consomem menos. E se tem algum que você falaria que isso é uma oportunidade? Alguns mercados que não estão trabalhando nisso e poderiam? Sim, como a gente fala bastante do Receita Previsível, e começou ali na Salesforce, então empresas de tecnologia acabaram aderindo mais. Então, acho que quando vocês fazem consultoria, provavelmente eles já ouviram falar, já estão tentando implementar, já esbarraram em algum momento com SDR, né? Algumas feridas, né? Alguns com feridas que a gente alguns já curar. falando que não dá certo e tal, mas tem. Isso mesmo. Talvez porque não fez o gerenciamento necessário, o desenvolvimento necessário. E hoje um dos mercados que não tem muita SDR é a indústria. Porque eles não conhecem muito essa metodologia, né? E o automotivo é bem conservador. Porém, como eles trabalham muito com o inbound, eles já começaram a entender que antigamente chamava BDC, departamento. E hoje eles já falam como SDR, mas ainda tratam como telemarketing. Tá. Então, esses segmentos mais conservadores, você pega indústrias muito grandes, assim, quem está contratando dentro da indústria? Somente aquela empresa que faz um papel com agência e gera o lead.
Aí ele sabe que o vendedor dele, representante, está na rua e não vai conseguir atender de imediato algum lead. Então, eles já começaram a entender que precisa. Mas para fazer o outbound, eles ainda ficam meio perdidos. Será que funciona? Não testei ainda. Então, segmentos ali mais conservadores ainda ficam meio resistentes, né? Tem duas coisas que a gente normalmente comenta aqui, né? O grande erro das empresas em pegar, por exemplo, um profissional de vendas e pedir para ele fazer prospecção. E aí cai nesse ponto, que o vendedor ele vai um dia ligar para os teus clientes, ele vai tomar uns não ali e tal, vai responder um e-mailzinho, parou. Aí ele não faz isso com consistência, ele não tem essa disciplina. Aí um outro cliente mandou pedindo uma proposta, ele para o que ele está fazendo, esquece a prospecção e vai responder a proposta do cliente. Isso, de fato, pelo que você está falando, confirma muito, porque são comportamentos muito diferentes, né? Imagina o custo de um salário de um representante, um vendedor, para ficar no telefone o dia inteiro fazendo 100 ligações e falando com 10 pessoas. Não faz o menor sentido. Eu sempre falo que isso aumenta o CAC. Isso. Aumenta o CAC. Se você colocar o vendedor para fazer prospecção, aumenta o CAC. Aumenta demais, né? CAC é custo de aquisição de cliente. Tá? Esses dois aqui, eles não param de falar sigla. Aproveita que tá friozinho, né? Sopa de letrinha. Sopa de letrinha, exatamente. Boa, Luiz. Uma outra coisa que aí, eu não sei se isso faz parte do escopo do teu curso, mas as empresas que querem implementar isso, às vezes elas implementam pela metade. Contratei a pessoa, que legal, agora tem uma SDR, mas a lista é ruim pra caramba, o telefone não funciona, não tem gravação, o CRM não tem nem onde cadastrar as coisas corretamente, ele não sabe nem o que cobrar da pessoa. E muitos do que eu já peguei em consultoria também é que implementou pela metade e falou, isso não funciona. Quando você vai orientar uma empresa a contratar essa pessoa, quais são os requisitos mínimos que ela precisa ter para que isso dê certo, para que o sucesso venha? Certo. Eu coloco já no escopo que ele precisa ter um tempo para fazer a daily. Legal. E eu falo, se ele não tá entrando na dele, se a sua SDR não tá entrando na dele, a culpa é tua. Que tá fazendo uma dele chata pra caramba. Daily. Reuniões rápidas diariamente, normalmente no início da manhã, para bater as atividades que foram feitas no dia anterior e sugerir, orientar as ações do dia, certo? Isso mesmo. Ou pra bater papo, porque eu entro na dele com as SDRs, eu vou falar do filho, se tá doente, do cachorro, sabe? Precisa ter um pouco de descontração também, para que elas comecem o dia e falem, nossa, eu vou entrar na dele com a Paula hoje, que legal. Eu sei contando uma história, alguma coisa aconteceu. E a gente tem algumas pílulas que a gente coloca durante o treinamento que eu faço com elas. Então, no avançado, por exemplo, eu falo quebra de objeção, gatilhos mentais. É o aulão. Mas quem trabalha comigo como SDR, tem essas pílulas que eu coloco todos os dias para elas fixarem que tipo de objeção ela teve ontem. Aí ela vai trazer para dele. Então, e entre uma e outra, o que deu mais certo com você? O que deu menos certo com você? O que você acha que você falou que deu certo para fazer aquele agendamento? Para trazer de insights já para a próxima, né? Então, a daily, todos os dias aí, essa reunião diária, meia hora, 40 minutos no máximo. Tá? E o roleplay, que a gente falou que é a simulação da gravação da ligação, uma vez por semana, pelo menos. Importante fazer o roleplay, fazer a simulação, pontuar como que estão as ligações dela e pelo menos quinzenalmente um bate-papo com essa SDR para saber escutar ali, né? Abre o coração. E a gente fala pouco, deixa ela falar. A reunião quinzenal é para ela. Que legal. Trazer as dificuldades, né? Aí eu falo, tragam números, que se vier reclamar que a meta tá alta, eu vou querer saber quanto tempo você ficou em linha, eu vou puxar. Quanto tempo que tá convertendo. A lista tá ruim quanto? Quanto que não atendeu, quantos que não existe, quantos que você não encontrou. Não encontrei 5 telefones dos 100 que você ligou e fica papagaiando aí que a lista tá ruim. Então, tragam números nesse quinzenal. Você quer reclamar comigo de então você traz seu número pra gente ver. Vou ser flexível, eu vou, mas se você me convencer. Então, esse quinzenal é justamente para ajustar isso. Sim. Então, eu diria que a profissional... que estamos falando de SDR no artigo feminino, certo? A SDR. A profissional, além daquelas 3 características que você trouxe, ela precisa ser muito orientada a dados também, né? Isso, é mesmo. Ela saber, porque a resiliência vem a partir do dado. Eu fazer 50 tentativas de ligações e conseguir falar só com 5 pessoas, ela vai ficar no final do dia, nossa, eu não consigo falar, não consigo transferir. A partir do momento que ela entende que isso é uma estatística e tá tudo bem, se ela só falou com 5, porque todas as outras também estão falando só com 5. Então dá até acalma o coração. Entendi. Acalma o coração, saber a estatística do que você está fazendo, ótimo, eu tô na média.
Se eu quero ficar acima da média, eu vou estudar script, vou fazer outras coisas. Mas assim, acalma o coração porque tá tudo bem, tá dentro da média. Ok. Nossa, isso que você falou faz muito sentido e não sei se você prestou atenção. A resiliência vem a partir do dado. Então, quanto mais dados você tem, mais a pessoa sabe se ela está na média ou não, se ela está caminhando para o lugar certo ou não. Então, isso tem gestão, tem feedback, tem tudo, orientação para que você possa fazer com que essa profissional fique em paz, fique bem, trabalhando bem. Então, que conceito interessante, legal. A gente percebe agora nas empresas o conceito de enablement. Uhum. Nossa, não, agora você vai ter que explicar. Não. Enablement, olha que chique, que é enablement? A sopa de letrinhas aí. O enablement, dentro da fábrica de SD, eu chamo de coordenadora. Uhum. É o profissional que vai garantir esses resultados. Então, é o profissional que vai fazer esse roleplay, que vai analisar os dados, se a quantidade de ligações está ok, se aquele mercado está ok. Então, ele fica junto com a SDR e junto com o coordenador da empresa, gerente, trazendo essas formas de melhoria. Uhum. Ele é o responsável por sugerir treinamentos, ele é focado em desenvolver a equipe e focado em dados. Então, a gente percebe um movimento muito grande de vagas no LinkedIn, inclusive, anunciadas como Sales Enablement. A pessoa necessária para garantir que aquele resultado vai rodar. Então, Sim. Esse conceito vem já em grandes empresas e agora já tem pessoas com Enablement as a Service. Olha, Não. A gente tá complicando. E eu tô com esse coletinho aqui, de Faria Limer. Totalmente. Tô adorando esse papo. Eu tô super te entendendo Tudo aqui, entendeu, gente? cara? A gente tá Tá. conversando aqui no mesmo papo aqui, ó. E tem essa questão do orientado a dados para os profissionais. E o que você tá trazendo aqui é que as empresas não podem fugir da sua responsabilidade de gestão, acompanhamento e incentivo, né? não tem como. Não tem como performar se não tiver gestão. Olha, isso daqui está fazendo a conexão com um dos episódios que a gente gravou com a Estela, falando sobre o onboarding. Sim. Né? Quando a gente... Imagina o seguinte, você está fazendo investimento para contratar e colocar um setor de outbound na tua empresa. Então, é claro que você, da mesma forma que você pega um carro via manual, essas pessoas elas precisam estar dentro de um cronograma de trabalho, de um processo de implementação. Mas isso, muitas empresas fazem isso uma vez só. E tá tudo certo. Aí a SDR conseguiu um emprego muito bom e ela saiu. E aí, a atividade foi pro buraco. Isso que a gente está falando sobre enablement e tudo mais, é você ter um processo para que essa coisa perdure. Ou seja, quais são os conhecimentos mínimos necessários para que essa atividade aconteça dentro da tua empresa. Você tem ali o teu ICP bem claro, você tem o seu processo de treinamento dessa pessoa, chegou uma, saiu, chegou outra. Isso tem que ter, então, o enablement. E uma coisa que é super importante também é o aculturamento dessa pessoa. Ela está chegando com uma outra visão, então ela precisa ser aculturada. Então, a daily, todo o processo de enablement, processo de treinamento, de acompanhamento, os roleplays, vão fazer com que ela fique mais aculturada. E aí, passou um tempinho, ela está falando a mesma língua que todo mundo da empresa. Faz sentido? Sim. E é rápido. Se você faz isso toda semana, a daily faz diariamente, o processo acaba sendo rápido. Em questão de um mês ali, ela já se adaptou na empresa. Legal. Já consegue implementar e até trazer agendamentos. Por que minha empresa, assim, por que minha empresa e a gente trata muito com empresas de tecnologia, como você trouxe, as empresas de tecnologia, elas trouxeram essa característica de separar as atividades de vendas, talvez mais rápido do que outros mercados, como você trouxe, né? Ainda não implementamos ainda a SDR aqui na empresa. Por que minha empresa tem que implementar uma atividade da SDR no processo de vendas? Para você deixar o seu vendedor, seu closer, responsável somente para fechamento de venda. O cara fazer o que ele é bom, é fechar a venda. Deixa a prospecção para alguém que está mais acostumado a fazer tarefas, uma pessoa que já está especializada ali em fazer esse segmento. A gente traz muito isso no livro Receita Previsível, ele fala da segmentação. Que existe a figura do hunter, que vai montar ali toda essa lista e fazer a prospecção, e a figura do closer e do SDR, que vai conseguir fechar a venda. A partir do momento que eu segmento, é igual uma linha de produção. Uma linha de produção segmentada, um faz uma determinada peça, o outro outra determinada peça, você ganha agilidade no processo. McDonald's, agilidade no processo. É tudo separadinho. Quanto mais a pessoa faz daquela atividade, mais especialista ela fica naquele assunto. Então, se você tem uma pessoa ali fazendo lista, prospecção, ela vai ficar especialista em fazer prospecção e agendamento. E o vendedor especialista no quê? Em vender.
que é o que ele precisa. E o vendedor entra muito no embate quando ele começa a ver a agenda dele cheia. Sim. O que essa menina tá colocando um monte de coisa aqui pra mim? E começa a reclamar de um monte de agendamento que tem. Aí, ok, tira a SDR, ele volta pro mundo dele de fazer tudo sozinho. Ele começa a sentir falta. Cadê aquela menina que colocava agenda pra mim? E é muito legal quando... Primeiro, uma das coisas não é que... Olha o pensamento do empreendedor. Mas o meu vendedor vai ficar mole, vai ficar fraco, sem fazer nada. Vai ficar coçando ali. Já pago ele pra isso? Poxa vida. Aí, não é essa a ideia. A ideia é que ele não tenha tempo de fazer isso. Ele fica fechando negócios. Otimize. Aí o ponto é, vai chegar um momento na tua empresa que vai chegar... O vendedor vai falar assim, olha, cara, tá legal, mas vamos melhorar a qualidade? Não está no tempo, não está no time de fechamento ainda. Então, volta, vamos trazer de novo a SDR aqui e vamos ajustar esse discurso, esse script, para que a gente possa identificar melhor. E uma das coisas que eu falo em consultoria, às vezes é melhor você desqualificar um cliente rapidamente para que o seu vendedor não perca tempo falando com quem não faz sentido. Mas isso tem que ser um papo muito bom entre o closer e a SDR. Quais perguntas tem que fazer para qualificação? Isso tem que ser uma conversa aberta, sabe? Muito tranquila. Precisa estar até no script. Você precisa perguntar, sei lá, quantos funcionários tem na empresa, se já usa alguma tecnologia. Dependendo da pergunta que faz, está fora. Nem é meu perfil. E é o SDR que faz isso. Para o vendedor não perder tempo, né, de falar com pessoas que estão Uma outra questão fora. que também ajuda muito é garantir a previsibilidade do negócio. Ou seja, se você tem uma linha de produção rodando com uma quantidade de agendamentos que você vai prever, você começa a prever o seu funil. Senão você vai trabalhar muito no escuro. O vendedor vai fazer na hora que dá, e aí quando que dá? Dá quando ele não tem oportunidade. E quando que não dá? Não dá quando ele tem oportunidade. Aí você tem mês bom, mês ruim. Mês bom, mês ruim. É síndrome de Chicó, né? Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Síndrome de Chicó foi sensacional. Ele vendeu muito, tem muito para entregar. Mês que vem tá pobre. Ele tem que entregar o que ele vendeu. Nossa, a comissão foi boa e mês não tem nenhuma. A comissão foi boa, eu não tenho nenhuma. Minha empresa, eu acho que ela ainda não tem estrutura, eu não vou conseguir implantar isso nela. Você falou de um nome super de BPO de SDR. Você oferece também essa possibilidade da terceirização do departamento da atividade de SDR? Sim, a terceirização do processo por completo, porém a gente monta uma equipe. Claro que o custo de uma equipe que eu monto sai bem mais barato do que você montar uma equipe. Hoje você fala o quê? Uma coordenadora de SDR, salário pelo menos R$5.000. Para ela ficar full time trabalhando para sua empresa. Então, hoje a gente junta a coordenadora, 2 SDRs de meio período, que eu coloco lá no pacote nosso, uma pessoa escutando a gravação da ligação, mais ferramentas. Então, a gente monta toda essa estrutura e terceiriza com pacotes de acordo com o tamanho ali da empresa. Se você trabalha com uma empresa que já tem uma atividade de marketing, geração de leads em quantidade, você faz a mesma coisa para a qualificação desses leads gerados por marketing na atividade de SDR, é isso? Isso mesmo. Aí ela tem acesso, por exemplo, eu terceirizo para uma concessionária. Eles passam o CRM deles para a SDR ter acesso no home office, que elas trabalham em home office, para ela atender os leads que chegam da própria concessionária. Entendi. Então ela fica ali fazendo aquele atendimento rápido e passando o agendamento direto para o closer. Beleza. E assim, bom, a gente falou aqui da fábrica de SDR enquanto esse trabalho incrível social que você faz de treinamento e preparação das SDRs para atuar nessa atividade. Agora, você não tem uma atividade de oferecer essa mão de obra qualificada e certificada por você para o mercado de trabalho. Como é que é essa atividade? É isso mesmo. As pessoas contratam, quem já está implementando, por exemplo, consultores costumam indicar que contrate uma SDR. Ele aponta que no processo precisa. Então, nós temos uma agência de emprego focada em formar SDR e indicar para o mercado, que é a fábrica de SDR. Então, nós indicamos para essa empresa contratar e, assim como um headhunter é normal, a gente cobra um salário pela indicação. Então, assim, das meninas, o curso, o treinamento, a gente não cobra nada. Legal. Totalmente gratuito, elas se formam. Se ela arrumou um emprego, foi no LinkedIn, arrumou uma vaga, ótimo, também não vai pagar nada, tá? E não é primeiro salário dela que a gente cobra, não, é da empresa. Primeiro salário você vai pagar dali 30 dias diretamente para ela. Isso. A nossa taxa é outra coisa, a taxa de um salário. Como uma empresa de headhunter, ok. É isso, tá? Então, a empresa faz a contratação nossa, aí eu separo das SDRs que performaram melhor durante as aulas, que foram até o final,
recebendo certificado, aí eu faço essa seleção e indico para a empresa os currículos, a empresa faz a entrevista e me fala, olha, gostei dessa pessoa, vou ficar. E ela paga pela contratação, se ela for ficar com a pessoa. E você tem também no teu casting, né? De profissionais já em um nível mais avançado, que você sabe que está trabalhando ou que não está mais trabalhando em alguma empresa, você também, ou só esse pessoal mais inicial? Sim, tem quem já é pleno, inclusive esse curso que a gente está acabando essa semana é o avançado, o SDR avançado. Muitas delas vêm pelo meu LinkedIn, que eu uso bastante o LinkedIn para divulgar, e as SDRs também usam, porque elas fazem prospecção pelo LinkedIn. Então, elas acabam vindo, me mandam mensagem e entram no curso já do avançado, nem precisa fazer o básico. Aí, no avançado, a gente vai falar sobre Sales Navigator, ferramentas, assim, a Qualifiquei, que eu uso para montar lista de lead, várias ferramentas de gerenciamento, o RD, que a gente fez a palestra no RD, eu virei parceiro deles, eu recomendo o RD CRM, que já grava as ligações, é para ver os relatórios. Então, existem algumas ferramentas aí que a gente busca no mercado que já trazem essa lista e elas já aprendem a mexer na aula do avançado. Eu falo que eu entrego tudo na aula. Para mim, quanto mais ela souber, é melhor, porque ela vai chegar lá no cliente e já vai estar sabendo bastante coisa para ajudar no processo. Entendido. Eu falei que essa hora ia passar rápido. Falei que ia passar rápido. Eu falei, é culpa do Vitão. O Vitão fica. O Vitão, ele tem esse relógio que a gente fica vendo ali, ó. Aquilo não é segundo normal, não, cara. Já tá ali, ó. Já tá ali. Olha só, eu queria te pedir, e lógico, né? O nome do programa é O Que Não Fazer em Vendas. Então a nossa pergunta final aqui para os nossos convidados é: afinal, Paula Olaf, o que não fazer em vendas? Não contratar SDR. Ficou fácil agora. Colocar o teu vendedor que ganha super bem para ficar fazendo ligação de prospecção. Não façam isso, gente. Isso é custo, é CAC, né? O CAC muito alto. Então, contratem SDR. Não deixem de contratar mais SDR. Não coloquem o seu vendedor para fazer prospecção. Não é tarefa dele. A tarefa dele é fechar a venda. Muito bem. Onde se encontra a mestra Paula Olaf nas redes sociais? Principalmente no LinkedIn, que eu uso demais, mas no meu Instagram também é Paula Olaf. Qualquer rede que vocês forem entrar é Paula Olaf. E aí, se vocês entrarem lá no site, já cai aqui no nosso CRM, nosso SDR já entra em contato rápido. Ou se estiver no LinkedIn, pode me mandar mensagem direto no LinkedIn também, que eu respondo ali. E para quem quiser se inscrever para fazer o curso, como é que faz? Ótimo. Apesar do curso estar iniciando hoje, ainda dá tempo, quem está escutando, porque como eu deixo gravada toda semana, então ela pode assistir a gravação dessa aula, né, durante essa semana e entrar já na segunda aula semana que vem. Então, durante essa semana, você está escutando o podcast aqui, tranquilo, porque as aulas ficam gravadas por 4 semanas para dar tempo de todo mundo participar. Então você vai fazer o seguinte, você vai olhar para essa câmera aqui, dar um recado para alguém que quer se inscrever agora no seu curso. Boa! Recado para quem quer começar do zero numa profissão nova que está crescendo demais, quer conhecer sobre LinkedIn, quer conhecer sobre um novo modelo de prospecção. Eu vou ensinar do zero o que é a profissão de SDR até o SDR avançado. Temos vários parceiros que já estão com vagas anunciadas para contratarem você. Muito bom. No nosso site tem um formulário de inscrição, pode se cadastrar lá, que rapidinho a gente chama você e coloca no nosso grupo de WhatsApp. E o site é? fabricadesdr.com.br. Muito bem. Super fácil. Fácil, é uma fábrica. Paula, parabéns demais pelo teu trabalho. Obrigada, é um trabalho que realmente é necessário socialmente. O Brasil uma delícia. precisa disso. É muito bom fazer isso. E que bom que você se levantou para colocar isso à frente. A gente realmente precisa cada vez mais de pessoas que estão à frente de uma causa social super importante. Obrigado pelo teu trabalho. A gente vai conversar mais aqui no off, porque tem algumas questões que eu acho que tem muita sinergia. Então, obrigado pela tua entrega também. Acho que as pessoas, as mulheres, as famílias estão precisando e estão consumindo e estão ganhando muito com o que você faz. Obrigado demais, viu? Obrigado pela tua participação aqui também. Obrigada pelo convite. Quando eu conheci você lá em 2018, na outra empresa, eu percebi o quanto aguerrida você é. Né? Pois é. Então, é uma palavra que eu tenho utilizado ultimamente, que assim, o nível de querência sua é muito grande. Que legal. Você quer muito fazer as coisas chegar em mais mulheres. E eu acho que tua jornada tem sido incrível. Parabéns por isso. Como o Luiz disse, eu acho que cuidar das mulheres é uma necessidade urgente desse nosso mundo. Né? A gente brincou, viu, gente? Na hora que ela chegou, né, ela contou um monte de coisa. A turma aqui da Vesa TV se simpatizou na hora.
agora. E aí tem a Dani e a Ana, que são daqui da Vesa TV, elas falaram assim, que as mulheres... alguém falou, né, que as mulheres vão dominar o mundo. Elas falaram, não, a gente já dominou os mundos, mas a gente está deixando vocês homens acharem que estão no controle ainda. Eu adoro isso. Então, parabéns demais por essa tua atividade. E olha, volte aqui, já tem o desafio do Luiz, sobre a gente falasse de gestão de SDR, e vamos programar isso para os próximos episódios, você voltar aqui e contar isso pra gente também. Ótimo, gente. Muito obrigada pelo convite. Beleza? Agradece. Esse foi mais um episódio de O Que Não Fazer em Vendas na Vesa TV. Se você está vendo aqui no lançamento do episódio às terças-feiras, que começou às 21h45, deve ser quase 22h45, é hora da gente descansar também, mas esse episódio fica divulgado, disponível mais 3 ou 4 vezes ao longo da grade da Vesa TV e disponível no YouTube também. E para conversar com a gente, vou voltar aqui, Luiz, mais uma vez, onde se acha Luiz Schmidt nas redes sociais? Eu estou no Instagram, Luiz Schmidt, @LuizSchmidt, no LinkedIn também, Luiz Schmidt, você me encontra lá, a gente troca uma ideia. Normalmente a gente compartilha um pouco desse episódio lá também, a gente quer também ouvir você lá. É isso aí. Eu sou o Hugo, palestrando nas redes sociais, principalmente no LinkedIn para esses assuntos de vendas e marketing, mas você me acha no Instagram também. Foi um grande prazer ter você em mais esse episódio e te aguardo na próxima semana, onde estaremos aqui novamente, beleza? Beijo no coração. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.